Lindões, Croiser aqui, e o vídeo de hoje é uma conversa com o elenco de Coisa Mais Linda, porque a segunda temporada da série estreia nessa sexta-feira. Eu amo essa série de paixão, é uma das minhas favoritas de séries nacionais da Netflix, e eu inclusive conversei com eles na primeira temporada. Tem um vídeo aqui no canal, eu recomendo que vocês assistam, assim como a análise, caso você não conheça ainda a série, porque esse vídeo aqui é bastante complementar aos vídeos anteriores. Então, espero que vocês gostem dessa entrevista, assim como eu gostei de entrevistar eles. Eu entrevistei parte do elenco, né, na primeira temporada, e eu queria reformular uma pergunta que eu fiz no passado, que era sobre a série ser uma série de época e ela ainda assim retratar temas atuais. Então isso traz uma percepção de que a gente tem muita coisa para melhorar ainda, sabe? Mas eu queria saber, com a situação atual, em que a gente vê tanto retrocesso, onde vocês acham que a gente errou? Nossa, que difícil. A gente errou em alguns pontos, como respeitar menos o próximo, como querer falar mais e ouvir menos. Eu acho que a gente está num momento que todo mundo quer expressar muito e não desenvolver escuta na mesma proporção, sabe? E isso desencadeia em várias formas de preconceitos, de violências, crimes. A gente está falando de feminicídio, né, nessa temporada, por exemplo. Muitas coisas eu acho que a lei, de certa forma, não protege, e não protegia antes, e de certa forma não protege tanto agora, e as coisas continuam acontecendo. Eu concordo em tudo que a Paty falou e vou acrescentar uma coisa que eu acho importante, que é o termo que tem se falado muito, que é o estrutural. Então, quando você fala de machismo estrutural, quando você fala de racismo estrutural, e a gente percebe, aí eu não vou dizer o que a gente errou, o erro, ele é estrutural, por isso ele é tão difícil de ser vencido, por isso é tão difícil de mudar a sociedade e costumes. A luta e a escuta e tudo que a gente possa fazer para tentar melhorar é válido, porque é tão enraizado na nossa cultura e na nossa sociedade que para mudar isso e para você voltar passos atrás é muito fácil, porque a estrutura está ali. Onde a gente vem errando, né? E é muito importante, sobretudo num momento como esse, que a gente vê uma manifestação tão intensa de reivindicação de direitos, e sobretudo com a questão da negritude e com o racismo, né? A negritude reivindicando seus lugares de direito e apontando para um passado tão distante, mas ao mesmo tempo tão próximo, ou seja, são 500 anos de história e de manifestação desse racismo de diferentes formas. Então, acho importante, estava até falando com a Lari, que a branquitude, nós brancos, e que, querendo ou não, a gente representa, né, todos esses erros históricos, também os acertos, mas os erros, sobretudo, que a gente reconheça esse lugar. Assim como os homens também, eu acho que devem se responsabilizar por toda essa estrutura machista que está aí, que oprime há tantos anos e que oprime hoje também, a gente se responsabilizar pelos nossos erros. Então, instituições foram criadas a partir de ideias machistas e racistas, né? As estruturas estão criadas e reproduzindo esses valores. Então, acho que nós, enquanto mulheres brancas, devemos reconhecer isso, assim como os homens brancos também devem reconhecer todos os erros de criação mesmo de uma ideologia racista e machista através dos séculos. Acho que esse é um primeiro passo. Eu, como artista, assim, o meu poder, vamos dizer assim, o meu trunfo, eu não sou um milionário, eu não sou um político, eu não sou um médico, eu não sou um engenheiro, eu sou um artista. Então, a minha função dentro dessa coisa complexa que nos falta é sensibilizar. Então, quanto mais eu me sensibilizar para as questões todas e me deixar poroso e não criar as barreiras e as defesas, e as afirmações, os paradigmas, pois é, melhor eu me reconhecer machista e partir dessa premissa de que eu tenho toda uma cultura a reinventar, do que eu ficar, não sou machista, eu sou artista, eu sou louco. Eu concordo bastante com o Gu, e acho que a série vem justamente nesse lugar, assim, né? Eu acho que a série conta histórias, a gente tem um aprofundamento nesse afeto preto, assim, a gente vê histórias pretas. Eu acho que a série vem nesse lugar de ajudar a contar essas histórias. Eu acho que essas histórias, elas se relacionam, como você mesmo disse, ao que está acontecendo hoje,
e a série traz pontos de vista que geralmente não estão sendo observados, aos quais não se está dando voz, né? Então acho que a série vem da voz, já na primeira temporada, mas também nessa segunda, a histórias que a gente não está acostumado a escutar. Eu percebo que esse erro, ele dura aí 500 anos e é, de fato, um passado que não passa. A estrutura toda, ela precisa ser reivindicada e ela sempre esteve ali. E agora que a gente está vivendo essa reação de um jeito mais ampliado, porque eu acredito muito que mulheres, pessoas pretas, todos nós já estávamos colocando essas questões em voga e nesse momento é que as coisas se eclodiram. Então, eu acho que a série traz um ponto de reflexão de que desde aquela época as coisas já estavam tentando se reagir, né? As mulheres já estavam ali colocando o que elas realmente desejam, o que elas realmente precisam. Então, as pessoas precisavam dizer muito, mas naquela época não tinha tanta estrutura para isso. E eu acho que hoje a gente está só entendendo de uma maneira mais ampliada um problema que sempre esteve aqui entre nós, né? Racismo, a misoginia, a violência doméstica, que aumentou durante o período da quarentena. Então, são temas todos que estão circulando na série e eu acho que se torna muito mais pertinente, ela ganha um peso muito maior agora. Eu até digo, em relação à primeira temporada, todo o nosso contexto, acho que também dá um salto, assim, para a discussão, né? Sempre encontram formas de se manifestar, e eu acho que hoje, com o advento da internet, é um encontro muito potente entre a reivindicação dessas minorias políticas, seja questão de raça, de classe, de gênero, e com o espaço para se reivindicar isso. Então, eu acho que existiram levantes históricos através da história, mas esse é muito importante por conta disso. Como a Lari falou, é isso, a gente vê o que acontecia na série, muitos ganhos já aconteceram, né, sobretudo institucionais e tal, mas é importante agora a gente seguir aprofundando na conquista dessas questões. Mas vocês tocaram num ponto muito importante que foi sobre o feminicídio, que também é uma pauta atual, principalmente com o crescimento por causa do isolamento social. E na série a gente tem uma grande perda. Como que a série vai trabalhar, principalmente na época que ela é inserida? Como eu já disse outras vezes, eu acho que só a ausência da Lígia já fala por si só. A questão ela é discutida e debatida, pelo menos a gente evoca a figura da Lígia e o legado dela como artista o tempo inteiro. Existe um desdobramento aí ao longo da série, que eu acho que a gente não vai dar esse spoiler, mas existe um desdobramento institucional mesmo dessa questão. E aí, enfim, eu acho que cada um vai assistir e tirar suas próprias conclusões. Eu acredito muito que essa perda reflete e bota uma discussão de que essa situação ela chegou no seu limite e ela vai reverberar ao longo da história dessas mulheres em relação a esse paralelo, né? A Ivone, eu acredito muito numa representação de um legado também, né? A Ivone, ao mesmo tempo que está ali cavando o seu espaço, e eu acho isso muito importante de dizer, né? É um espaço que é conquistado e ela vai atrás do sonho dela, de alguma maneira ela encontra as suas dificuldades, ela vai ter que lidar com isso, e a Malu é a parceira que ela encontra nessa segunda temporada para viver isso, mas a Lígia, ela tem um legado, né? Ela representa muito, mesmo estando ausente, de muitas maneiras, na música, principalmente, e nesse lugar de trazer a discussão do feminicídio à tona. E é muito simbólico, porque a Lígia tem essa questão com a música, com o canto. Então, a ausência da Lígia é a materialização do silenciamento da voz de uma mulher. Sim. Eu acho isso bastante forte e simbólico, assim. E essa ausência, ela é totalmente vivida na segunda temporada, assim. Eu fiquei muito feliz de vocês duas estarem na sala por causa da Conceição, que eu vejo que vocês têm uma relação que é bastante atípica até hoje, de conciliar as relações, e também agora tem a questão da criação da Conceição. Tem uma cena muito específica que ela tem a fala do cabelo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre toda essa questão da aceitação que tem sido falado muito hoje em dia. Acho maravilhoso a gente ter tocado nesse ponto na série, mesmo não se aprofundando.
porque a questão ela é muito mais profunda, é muito mais dolorosa no sentido de aceitação. A gente sabe, eu, por exemplo, sou uma mulher que nasci no final dos anos 70 e para ser modelo eu precisei alisar meu cabelo, sabe? Porque o que eu ouvia era que o meu cabelo era um cabelo difícil e até então estava tudo bem comigo. Eu nunca tinha me questionado em relação ao meu cabelo, né? Ouvir isso foi dolorido. Você vê uma criança com 5, 6 anos tendo que lidar com essas questões, achar um cabelo loiro bonito, tem a ver com estrutura também, que é o que a Mel tinha falado no começo. Se você é bombardeado por uma mídia, um conceito estrutural de que o que é bonito é o liso, é o louro, é o branco, e não tem referência, você não mostra referência para essa criança, é óbvio que ela vai absorver aquilo e vai achar que o dela não é bom, que o do outro é melhor, porque a gente não tem a referência, a gente não tem a representatividade. Em relação à Conceição Nesgar, acho que foi de uma forma bonita e acho muito elegante a forma com que a Teresa, né, a personagem da Mel, resolve a questão, muito mais profunda que aquilo. Com certeza. O capitão, ele vinha sendo um exemplo, né? Ele assumiu toda a situação com a Adélia, e eu queria saber sobre essa possibilidade de virada do personagem, se é algo que vai ser retratado como uma situação única, ou se com toda a situação ali com a Adélia vai se intensificar e piorar. Eu acho que todas as relações dessa série, né, por diversos aspectos, enfim, não só pela narrativa, mas também pelo contexto, elas são cheias de camadas, né? Então, assim, eu acho que o Capitão e a Adélia, eles têm muitas camadas que são atravessadas pelo contexto deles, o contexto histórico, eles morarem no morro, eles viverem em uma sociedade machista, né? Ou seja, por mais que seja um homem extremamente justo, extremamente fiel à Adélia, ele também é atravessado pelo lugar machista em que se encontra. Mas o que é mais forte entre a Adélia e o Capitão é o afeto entre eles. Eu acho que nessa temporada a gente explora o afeto deles e o afeto desse núcleo inteiro. Então, eu acho que o que vence em Capitão e Adélia é o amor. Eu amei a dinâmica que o Roberto criou com a Malu. Já existia desde a primeira, mas agora tá mais divertida de acompanhar essa tensão entre eles. Como que vai ser essa relação, principalmente da parte profissional e da parte pessoal? Com certeza, bom, na primeira temporada a gente, quer dizer, Roberto e Malu se conhecem e Roberto, enfim, fica absolutamente apaixonado pela Malu, né? Mas ela tá com o coração, tá saindo de uma relação ali com o marido horroroso e tá se apaixonando pelo belíssimo, maravilhoso, genial Chico. E acaba virando uma amizade também, uma parceria profissional. A Malu realmente o Roberto enxerga nela um talento, né, para a produção musical. Ela tem o ouvido. E nesse processo eu acho que ele evolui muito, ele amadurece, ele é obrigado a baixar a bola dele, a trabalhar o ego dele. Essa maravilhosa ida do Chico para Nova York abre um portal aí para o Roberto e ele tenta ocupar esse espaço. Eu tenho feeling aí que vai voltar no gancho final, hein? Obrigada e sucesso para vocês.